Olá! Por décadas, cientistas e pesquisadores tentam encontrar a causa do diabetes, mas até agora a resposta definitiva não foi encontrada. Para falar sobre esse assunto, está nos nossos estúdios hoje o médico endocrinologista Antônio Fontanelli. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu agradeço, Fátima. Bom, vamos começar falando do pré-diabetes. O que é isso? Há muito tempo atrás, nós estamos vendo que quando o paciente chega no consultório médico, ele já tem a doença há muitos anos. Por um diabetes ser descoberto por um consultório de um especialista, ele tem pelo menos 10 anos de doença sem saber que tem a doença. Então, a gente define diabetes mellitus como uma glicemia acima de 126. O pré-diabetes é uma glicemia de 100 a 126. A glicemia é seria a contagem do açúcar no sangue, né? Então, que o normal seria o indivíduo ter até 99. Até 99 a glicemia é perfeita. De 100 a 125, que é um número de corte, ele é considerado pré-diabetes. E acima de 126 é o diabético. Esse paciente que tem o pré-diabetes, ele tem um risco tão grande de desenvolver complicações como o diabético. E nós não sabíamos disso. Então hoje nós estamos procurando tratar os pacientes pré-diabéticos. E o paciente pré-diabético pode evitar desenvolver o diabetes, segundo os estudos mais novos que estão sendo realizados nos Estados Unidos. Vocês estão tentando implantar um programa aqui em Araçatuba sobre isso? Como que é? Nós estamos vendo, assim, os endocrinologistas do mundo todo, que o diabetes e a obesidade crescem de maneira espantosa. A aparência que existe é que nós estamos de braços cruzados, vendo a doença crescer e não fazendo nada. Existe um estudo, chamado estudo Finish, que é feito na Finlândia, e eles observaram que quando cadastram com os pacientes, com sua idade, com o peso, espaço corpórea, circunferência abdominal, se ele já tem história de diabetes da família, se ele tem hipertensão, toma remédio de hipertensão, ele tem um risco muito maior de ter o diabetes. Então, se você trata esse paciente preventivamente, quando eu falo tratar, não é tratar com medicamentos, isso é interessante. Apenas instituindo uma alimentação balanceada, uma atividade física, você evita que ele tenha diabetes. E evita as complicações de diabetes. Então, o custo efetivo é muito grande. Então, vale a pena fazer. Isso daí é um questionário, então, que as pessoas teriam que responder. É um questionário extremamente simples. Né? Ele está sendo implantado já desde 2000, na Finlândia, já estamos no 9º ano, e eles estão observando em estudos paralelos que a redução do número de diabetes é muito grande. Não sei se você tem noção, que a maioria das pessoas não tem essa noção. Um paciente diabético, para controlar sua doença, usa em torno de 100 a 200 comprimidos por semana. É muita coisa. É muita coisa. Você vê na vida prática nossa, quando você tem uma infecção qualquer, uma pneumonia, uma gripe, uma infecção urinária, para tomar antibiótico 14 dias já é difícil. Imagine você tomar de 100 a 200 comprimidos. Semanalmente, durante o resto da vida. O resto da vida, que a doença é incurável. E quando você pega o paciente nessa fase de pré-diabetes, você pode evitar que ele tenha doença e vai economizar muito na vida pessoal do indivíduo. O diabetes tem muito a ver com alimentação, né? E com a obesidade também. Também. O que nós temos de estudos comprovado hoje que é o seguinte, tem fatores hereditários que nós infelizmente não conseguimos resolver ainda. Por exemplo, se a pessoa tem um pai, mãe diabético, a tendência a desenvolver diabetes é maior. Agora, mas não descobriram ali o gene defeituoso ainda ou não? Esse gene já foi até detectado, o gene que desencadeia. Porém, não conseguimos mexer na parte genética, ele é transmitido. Assim como o gene da obesidade, nós detectamos qual é o gene que transmite a doença, mas não podemos bloquear a produção desse gene, a transmissão dele. Agora, o interessante é o seguinte, que os fatores ambientais nós podemos mudar. Essa é a grande diferença. Então, o indivíduo pode ter, assim como eu falo, o fator genético para desencadear a doença. Mas se ele muda hábitos alimentares e atividade física, ele pode evitar que desenvolva a doença. Isso é o mais importante. Então, a obesidade está ligada então, com o sedentarismo. E não precisa ter muita atividade física. Andar, pelo menos todos os dias, meia hora, você já evita o diabetes. Há muita controvérsia nesse caso, assim, por exemplo, de caminhar, né? A gente lê em alguns lugares. Meia hora, no mínimo, em outros lugares, no mínimo 45 minutos, no outro, 1 hora. Então, parece que há muitas informações nesse sentido. Então, meia hora já ajuda. Eu gostei da tua questão, Fábio, porque assim, hoje em dia a medicina está muito assim, muita informação. Eu falo assim, o café faz mal, o café faz bem, o ovo faz mal, o ovo faz bem. Essas mudanças criam muita confusão nos indivíduos.
Então, eu sempre pensei, o caminho do meio, simplificação das informações, né? Meia hora é suficiente, meia hora todos os dias. E não há necessidade também de fazer meia hora consecutiva. Você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Isso ajuda muito, porque as pessoas não têm muito tempo, né? Facilita, né? Eu acho que a medicina tem que ter uma coisa de facilitar a qualidade de vida das pessoas, simplificar a vida. Porque você imaginar que todo mundo vai fazer uma academia uma hora à tarde, é dificílimo. Mas meia hora todos os dias é efetivo. Você já reduz em muito a quantidade de desenvolver diabetes e obesidade. Bom, vamos entender o que é o diabetes, então. Vamos partir do princípio agora. Então, o diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento da glicemia no sangue. Que o normal seria até, como eu falei, até 100. Então, o indivíduo pode, com o decorrer dos anos, aumentar o nível de glicemia no sangue. O que desencadeia o aumento dessa glicemia, né? São dois fatores. Um é a resistência à insulina. O indivíduo produz a insulina, só que ela não tem uma função ativa. É como se fosse uma chave numa fechadura, ela não se encaixa direito. Esse é o quadro mais comum que existe, que são os indivíduos obesos, né, que desenvolvem uma resistência à insulina. E existe a falta da insulina também, que pode ocorrer. Essa ocorre mais nas crianças, que é o diabetes tipo 1. Então, pela etiologia da doença, você pode classificar como tipo 1, que é o insulino dependente, o indivíduo deixa de produzir insulina, e o tipo 2, ele produz a insulina no início, né, em quantidades menores, e ela não encaixa efetivamente, ela não é uma insulina totalmente ativa. Então, por isso pode diferenciar os dois tipos de diabetes. O que é essa insulina? A insulina é como um porteiro. Ela abre a parede da célula para que a glicose possa sair do sangue e entrar na célula e produzir energia. Essa é a função principal da glicose. Então, por isso caracterizamos o diabetes. O que é essa doença? O senhor falou desses dois tipos, 1 e 2. Um é mais grave que o outro? O diabetes insulino dependente costuma ser mais difícil de controle, que exige que o paciente tome de 4 a 6 picadas de insulina por dia. Então, ele exige muito mais do paciente e dos médicos também. Mas ambos são difíceis, ambos são complexos, né? O diabetes tipo 2, ele é muito negligenciado, é muito maltratado no mundo todo, não só no nosso país, né? E ele se envolve muito infarto. A principal causa de complicação do diabetes é levar ao infarto. No nosso país, a principal causa de infarto é diabetes descompensado. Bom, e quando que a pessoa pode começar a apresentar o diabetes? Por exemplo, a criança já pode ter o diabetes? Existem crianças que já, desde o primeiro ano de vida, podem desenvolver o diabetes. Então, o diabetes se chama de insulino dependente. Esse corresponde, então, de 10% dos pacientes diabéticos. Para o diabetes insulino dependente, o chamado também tipo 1, nós não temos ainda nada de prevenção. Não tem um remédio que possa usar, não existe ainda uma estratégia que possamos evitar essa doença. É uma doença que é ligada com anticorpos, né? A pessoa tem, às vezes, uma virose, a cachumba, o Coxsackie, e ele desenvolve uma doença autoimune. E esses anticorpos destroem as células beta que produzem insulina no pâncreas. Então, eles desenvolvem a carência, a falta total da insulina. E é importante que ele tome insulina por toda a sua vida. É interessante também que esses pacientes, né, eles são descobertos já em casos graves, né, com muita fome, muita sede, com perda de peso importante. Bom, o senhor disse a princípio que o diabetes ele é uma doença silenciosa, mas existem sintomas? Então, essa é grande parte do segredo, né? A maioria dos pacientes diabéticos não tem sintoma algum. É como a hipertensão arterial, é como o câncer também. As doenças que dão sintomas são muito mais fáceis de diagnosticar. Então, esse é o grande problema. Eu não sinto nada, não vou no médico. Então, eu falo, o diabético, ele é geralmente, nessa fase pré-diabetes dele, é totalmente assintomático. O paciente apresentar sintoma, a glicemia tem que estar acima de 180. Aí que ele começa a desenvolver muita fome, muita sede, emagrecimento. Então, geralmente, o diabetes que nos procura hoje é um paciente sem sintomas. A gente imagina um paciente diabético, um paciente gordo, e ao contrário, a doença causa emagrecimento? Os obesos são mais propensos a ter diabetes. O indivíduo obeso começa a emagrecer sem fazer um regime, sem fazer uma mudança alimentar, uma atividade física, ele provavelmente está com diabetes. O diabetes ele faz emagrecer. Quase todas as doenças emagrecem, concorda? Você está mal, você começa a emagrecer. Eu até falo sempre assim, que a obesidade, ela desencadeia o diabetes, principalmente a obesidade abdominal, que as mulheres, quando têm circunferência abdominal acima de 80 e os homens acima de 94, têm um risco de desenvolver diabetes. Aonde que mede essa circunferência? Você traça uma linha entre a síntese pubiana e a última vértebra, a costela aqui. No meio você passa uma linha imaginária. Umbigo, mais ou menos? Nem sempre dá na circunferência abdominal, mas você cria uma linha imaginária próximo à cicatriz umbilical. Você pode marcar na cicatriz umbilical
de uma maneira mais fácil em casa, mas nem sempre é nessa linha umbilical, porque seria na crista ilíaca anterior superior e a última vértebra aqui. Você traçaria uma linha imaginária que passa pelo meio. Bom, o que seria ideal, então? Que a pessoa procurasse um médico para fazer exames periódicos, desde criança? Eu acho assim, que não necessariamente. Ou as escolas tivessem programas para até esse questionário, né, doutor? O questionário é interessante você colocar, porque ele mostra exatamente o que estamos colocando. O que ele propõe? Olhar seu peso. A primeira coisa. O peso é fundamental. Se você tem um abdômen acima de 80, se for mulher, e um homem acima de 94, você tem um risco de ter diabetes. Não só diabetes, hipertensão, dislipidemia. Várias doenças. Várias doenças que estão ligadas à obesidade abdominal. Interessante também, quando a pessoa tem obesidade na região glútea, ela diminui o risco de ter diabetes. Então, a obesidade que nos preocupa é a obesidade abdominal. O que mais preocupa, por exemplo... Para todas as doenças, né? Pelo menos em geral a gente ouve, as doenças né? metabólicas, sim. O que mais nos assusta é que ele diz, eu sou magrinho, tenho só aquela barriguinha do chope. Esse é o pior paciente que existe. Esse é o mais arriscado. Porque é um indivíduo relativamente magro, mas tem barriga. Então, a barriga que é o perigo. Pessoas obesas, grande obesas, que têm obesidade universal, então no corpo todo, às vezes tem controle metabólico melhor do que o indivíduo magro. Sim. Então, o que assusta, o que preocupa é a obesidade abdominal. A obesidade como um todo tem um fator estético, mas a abdominal é o que nos preocupa mais. O senhor disse dessas pessoas que precisam aplicar a insulina. E as crianças, por exemplo, que frequentam a escola, isso não traz problemas? Traz. Não é algo fácil. Então, o papel do médico mais importante, ele é um educador. A criança que sai do consultório do endocrinologista, ele tem que ser educado a como aplicar a insulina, ele mesmo, não os pais só. Como aplicar a insulina, como corrigir quando tem algum problema de hipoglicemia, reconhecer a hipoglicemia e como conduzir o controle dele. Porque às vezes, você fala assim, nas escolas, mas infelizmente existem pacientes nossos que procuram hospitais e no hospital o médico não sabe conduzir o paciente de diabetes tipo 1, porque é uma especialidade hoje a endocrinologia. Então, é muito importante que o próprio paciente tenha consciência do que ele faz. Eu falo que o médico do diabético é ele mesmo. Ele tem que aprender como lidar com a doença. E o médico é o orientador, aquele que coordena, que vai ajudando o paciente a viver. Isso acontece de fato? Os pacientes conseguem se adaptar a essa nova vida? Olha, é impressionante como sim. Os pacientes vão mudando hábitos, né? Não é algo fácil. Os adolescentes são mais difíceis, tem períodos que são mais difíceis de vida, né? Mas geralmente eles vão mudando os hábitos, vão aprendendo a criar essas situações. Falar que é algo fácil é mentira, é algo difícil. Mudança de hábitos é um desafio para todos nós, né? Mesmo que você quiser mudar um hábito qualquer, por exemplo, de você acordar mais cedo, de você fazer uma atividade física, é diferente. Porque o hábito exige disciplina. E nós temos alguma coisa que é interessante, que para nós o que é natural é o melhor. Mas natural é a gente, não fazer exercício físico, é comer doces, chocolates e morrer. Hoje o natural é isso, né? A doença é natural, né? Mas eu acho que hoje o natural é isso, né? Antigamente não era, porque o natural era ir caçar comida, ir atrás das coisas, né? Hoje vem tudo muito fácil, né? A nossa natureza, pensar lá no homem da caverna, né? Ele tinha muita dificuldade de conseguir o alimento, concorda? Ele tinha que batalhar, lutar, era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil, né? Então, essa comodidade que nós temos proporciona essas doenças aí. Mas a nossa natureza se você deixar, o que é natural? Ficar numa rede, deitado, com o ar-condicionado ligado, com o aparelho de controle remoto, comendo pipoca e vendo televisão. Isso é natural. Agora, você sair disso e fazer uma atividade física, uma alimentação balanceada, exige disciplina, esforço. Bom, a gente vai dar uma paradinha e volta já já. Continue ligado. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora.
O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Hoje no programa Cidadania em Pauta estamos falando sobre o diabetes e o nosso convidado é o médico endocrinologista Antônio Fontanelli. Bom, a gente falou bastante sobre o diabetes tipo 1. E como que é o diabetes tipo 2, como é o tratamento, como é o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito, geralmente a pessoa acaba procurando o consultório quando tem a obesidade ou antecedentes familiares de diabetes e começa a emagrecer sem uma causa básica, sem um porquê. Às vezes começa a acordar muitas vezes à noite para urinar, tem muita fome, muita sede, e ele acaba procurando o consultório com esse quadro. Geralmente o paciente vem desidratado, vem sendo fraquezas musculares, né? Às vezes nos homens a disfunção erétil, a impotência sexual, e ele então tem que aprender, a primeira coisa, a mudar hábitos alimentares. A função mais importante nossa, e a mais difícil, é a mudança de hábitos. Então nós instituímos a primeira mudança de hábitos, que é cortar os alimentos gordurosos, as frituras, os doces em geral, os refrigerantes. E aí nós começamos a passar com esse indivíduo a atividade física, que é a base do tratamento diabético. A coisa mais importante no tratamento do diabetes é isso aí, alimentação e atividade física. Mas infelizmente é a mais difícil de fazer. Porque a maioria das pessoas querem fazer isso, sabe da importância disso, mas não conseguem fazer. A mudança de hábitos é realmente difícil, né, doutor? Mas eu acho que, assim, que nós médicos precisamos aprender a dar... um exemplo prático. Eu acredito em mudança de hábitos, porque eu, assim, como ser humano, não como médico, tenho as mesmas dificuldades. Também gosto de comer doce, gosto de comer gordura, fritura, todo mundo gosta. O importante é aprender a gostar mais de você do que do doce. Por exemplo, você comer uma picanha, vamos imaginar aquela picanha, aquela gordura que tem, aquela capa gordurosa. Ela é gostosa? Não tem como negar que não. Mas é muito mais fácil tirar essa gordura do meu prato do que tirar essa gordura do meu coração. Ter um infarto, tem que cortar e tirar de lá. Então, nós temos que ter um pouco de medo mesmo, né? Eu sou mais medroso do que corajoso, né? Então, eu tenho que preservar a minha saúde, eu sei os malefícios. E geralmente as pessoas que chegam ao senhor com a doença, elas gostam desse tipo de alimentação. Sem dúvida. Mas, desculpa, o ser humano gosta disso. Porque lá na filogenética, nos nossos antepassados, era essencial para mantermos vivos gostar de açúcar, gordura e o sal. É natural isso aí no ser humano. Não dá para negar isso aí. É que com o decorrer dos anos, nós estamos colocando, a evolução foi tornando esses alimentos que eram muito difíceis de serem adquiridos, hoje são muito fáceis. Então, com isso que a obesidade cresce muito. Quer dizer, o homem não precisa mais andar muito para conseguir o alimento, né? Ele vai de carro no supermercado. Essa mudança mudou também a saúde das pessoas, né? Porque os nossos genes, né, eram preparados para privação, para dificuldade do alimento. O alimento sempre foi muito difícil para nós, na humanidade, na história da humanidade. Como é para os animais selvagens. Exato. Né? Tem que caçar, tem que ir atrás. Então, a mudança, essa evolução dos supermercados, da criação de animais, o alimento ficou muito mais barato. O nosso cérebro não acompanhou isso aí. Ele pensa como um homem primitivo que falta energia. Por isso que ele não quer fazer exercício e por isso que ele quer comer muito. Mas o senhor falou da picanha, por exemplo. A gordura está ali aparente, mas há muitos produtos que a gordura não aparece. E às vezes tem mais gorduras até mais prejudiciais. Não é? Por exemplo, as bolachas. Eu acho que as pessoas comem muita bolacha. E é uma gordura, assim, pelo menos quando eu como, eu sinto aquela gordura. É a pior gordura que tem, né? A gordura chamada gordura trans. Essa gordura, ela deveria, de pensar, assim como o cigarro, ser proibido. Tem que colocar na embalagem. Veneno. Por que é um veneno? Mata. E as crianças comem muito. Comem muito. Né? O que nós conseguimos há pouco tempo é colocar nas embalagens que tem gordura trans, está aí colocado lá, tem gordura trans. Bom, a gente pode acreditar zero gordura trans? Zero gordura trans. Infelizmente, podemos acreditar muito pouco nessas instituições, né? Mas devia colocar lá, o governo cobrar mais isso aí, né? De realmente não ter gordura trans, quando coloca o zero, e o que tem, colocar um símbolo mesmo, como fosse uma caveira, veneno, né? Porque mata.
Agora, nós estamos cobrando há muitos anos a indústria alimentícia que eles mudem isso, mas eles pedem um tempo, né? Porque a gordura trans dá o sabor, esse sabor que eu falo assim, de mais amanteigado, de mais é igual saboroso. A batata frita, né? Quando ela era frita vamos falar no McDonald's, né? Que todo mundo conhece, ela era mais saborosa, né? Vamos dizer assim. Houve uma mudança, isso. né? Esse sabor tem um preço muito alto, eu penso nisso aí, e não vale a pena. Então, eu acho que esses alimentos teriam que ser proibidos mesmo. Porque pedir um tempo para a indústria adaptar e mudar é besteira. Eu acho que tem que proibir. Eu falo assim, quando você tem uma crise, um problema na tua casa, né? Uma crise, você tem que mudar e acabou. É proibir e acabou. O cigarro, por exemplo, não existe mais hoje necessidade de ter pessoas fumando mais. É uma coisa que deve ser proibida mesmo, cortar mesmo, como as leis estão sendo no mundo todo, né? Porque mata. O cigarro, por exemplo, a pessoa que fuma, ele tem 50% de chance de morrer vítima do cigarro. E as pessoas que vivem perto deles também aumentam muita chance de morrer, que talvez passivo. Então tem que proibir e acabou. Bom, a alimentação então é fato importantíssimo para quem tem o diabetes. E a questão do light e diet, que a pessoa que tem essa doença, ela lida muito com isso. Lida. Queria que o senhor explicasse um pouquinho. O diet, vamos pensar em zero. Então a Coca Zero, por exemplo, é igual a Coca Diet, não tem açúcar. Agora o diet pode ser diet para o diabetes, para a hipertensão. O diet para a hipertensão não tem sódio, por exemplo. Então o diet significa o zero, não tem um elemento, que pode ser o açúcar, pode ser o sal ou pode ser a gordura. O light é que tem menos. Por exemplo, em vez de ter 100 gramas de açúcar no refrigerante, teria 70 gramas, então ele considera do light. Então, e nós temos que mudar um pouquinho isso aqui. Os médicos confundem muito sobre isso, não sabem que é diet, que é light, mas é a população geral. Então, diet é zero, light é menos, tem menos daquele produto. Mas a questão de diet e light também tem que ver o que é o alimento. Também não adianta comer ou tomar um alimento diet que também não traz benefício nenhum, não tem uma vitamina, não tem nada. É como o chocolate diet, por exemplo. O chocolate diet não tem açúcar, mas tem muito mais gordura. Então, para quem quer emagrecer e come chocolate diet, vai ganhar mais peso. Então, o diet, por exemplo, o chocolate diet é sem açúcar, mas ele tem muito mais gordura, ele ganha mais peso do que o chocolate normal. Isso quando o paciente vai no consultório do senhor, ele recebe todo esse tipo de informação? É essencial isso aí, né? A base médica, o médico tem que ser um bom professor, um educador. Então, nós educamos o que é alimentação saudável, o que não é saudável, o que ele pode comer, o que ele não pode. Pedimos para o paciente também reconhecer os rótulos dos alimentos, né? Isso é essencial. Faz parte da consulta o paciente compreender tudo isso aí. Bom, a pessoa está lá com diabetes tipo 2, ela tem que controlar a alimentação, fazer exercícios e tomar uma série de remédios. Isso. Que tipo de remédios são esses? Então, existem vários medicamentos. Então, tem que pensar, o tipo 2, o obeso, ele tem que primeiro pensar na etiologia da doença, que é a resistência à insulina. Então, ele precisa emagrecer. Existem medicamentos que ajudam o fígado a reduzir a produção de glicose, que o fígado joga muita glicose na corrente sanguínea. Então, nós passamos um medicamento a bloquear a produção de glicose hepática e aumentar a sensibilidade da insulina nos receptores. Porque eu estava colocando no comecinho, né, que o diabetes tipo 2 ele tem uma insulina presente, mas ela não atua tão bem. Então, nós tentamos sensibilizar, tornar a insulina mais efetiva. Quando nós não conseguimos isso, precisamos passar medicamentos chamados secretagogos, que estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. E a tendência do diabetes, infelizmente, é uma doença evolutiva, ela não para. O diabético geralmente começa... Mesmo tomando os remédios? Mesmo com os remédios, infelizmente. Por isso nós queremos muito trabalhar na prevenção. Todo paciente diabético, no comecinho, é muito fácil tratar. Basta ele emagrecer, fazer uma atividade física, ele mantém bem. Mas depois ele vai precisando de um medicamento, 2, 3, e com o decorrer dos anos vai tomando muitos remédios. Porque o diabetes leva a hipertensão arterial, a dislipidemia, a aterosclerose, o infarto. Então, a tendência natural, quanto mais tempo ele tem diabetes, maior o número de medicamentos que ele toma. Eu ia perguntar justamente, senhor, até onde pode chegar o diabetes? Quer dizer, eu já ouvi casos das pessoas perderem membros, isso pode acontecer? Infelizmente, sim. Hoje é muito menos frequente, mas antigamente, quando eu vim para Araçatuba, era assustador o número de pacientes que perdiam pé, membros mesmo, né? A cegueira também. Isso acontece para quem não procura o tratamento ou mesmo fazendo tratamento? Eu penso assim, tem dois tipos de diabetes para mim, um que controla e o que não controla. Você perguntou há pouco, qual é mais perigoso, tipo 1 ou tipo 2? O mais perigoso é aquele que não controla. Um paciente controlado, ele não tem complicações. Eu tenho pacientes com 40, 60 anos de doença, muito bem. E tenho pacientes com 2, 3 anos que dá dó. Então, o grande problema do diabetes é o controle, que não é algo fácil, né? Você imagina você tomar 10 a 20 comprimidos por dia. Não é algo fácil.
Fazer uma alimentação balanceada, uma atividade física, Isso é um tudo, desafio. No dia a dia, a pessoa tem dias que está triste, que está com problemas, quer dizer, tudo isso afeta também, não é, doutor? Muito. A parte emocional está muito influenciada. 70% das doenças estão ligadas com o emocional nosso. E o paciente, por exemplo, uma mulher no pré-menstrual, é muito mais difícil controlar o diabetes do que quando ela está fora do ciclo menstrual. Então, às vezes, nós temos que trabalhar a tensão pré-menstrual no paciente diabético, trabalhar a depressão, porque só você tomar muito medicamento mexe a cabeça, se torna-se doente, torna-se mais fragilizado. Então, você precisa de acompanhamento emocional muito grande. A autoestima da pessoa Cai muito. Existe um tratamento psicológico juntamente com o clínico? Eu sempre trabalho com a parte emocional do paciente, que é essencial isso aí. Que passar remédio é muito fácil. O difícil é fazer o paciente mudar hábitos alimentares, fazer uma atividade física e, principalmente, trabalhar com a cabeça dele. Tentar vencer a doença, né? A gente ouve falar também que a pessoa que tem o diabetes tem distúrbios de sono. Isso é verdade? É verdade. Foi descoberta há pouco tempo uma pesquisa que foi feita na França, que pegaram um pesquisador fez uma pesquisa bastante simples. Pegou indivíduos que dormindo 4 horas, forçou a dormir 4 horas por noite, e o outro grupo dormindo 8 horas. No grupo que dormia 4 horas, aumentava a produção de grelina e reduzia a leptina. A grelina é um potente orexígeno produzido pelo estômago. Então, o que é isso? O orexígeno é um alimento, um hormônio que faz a pessoa comer mais, dá fome, aumenta o apetite. Então, quem dorme menos tem mais fome. Tem mais fome. Engorda e quem mais. dorme mais tem menos grelina e mais leptina, então come menos. Então a fome está ligada com o sono. Quem dorme mal, come mal. O que vai fazer então? Então nós temos aí descobrir por que dorme mal. O que faz a pessoa dormir mal? O obeso, por exemplo, tem muito chamada apneia do sono, que são distúrbios do sono. Então ele tem que ser tratado sobre ser diagnosticado isso, que tem exames para serem realizados, que é a polissonografia, para descobrir se ele tem alteração do sono. E existem medicamentos também que induzem um sono melhor. Por exemplo, a pessoa que faz atividade física, ela dorme melhor. A redução do café, chá, excitantes. Então, nós trabalhamos tudo isso para que o paciente possa dormir melhor. Dormir de 6 a 8 horas. Esses remédios não causam dependência para dormir? Os medicamentos usados para dormir, os diazepínicos, podem ser usados no máximo 3 meses. A partir disso, eles causam dependência. E assim, a pessoa que usa não pode... Aí ela consegue dormir bem depois? Então, o que nós tentamos é não usar medicamento. Nós temos fazer todos os aparatos para não usar medicamentos. Em casos específicos, você precisa usar medicamento. Às vezes, o ansiolítico funciona bem também. Reduzir o chá, café, o exercício físico, você consegue mudar o sono. Há chás que induzem o sono e outros que são excitantes, não é assim? Isso. Que o chá mate, por exemplo, e o chá preto tem muita cafeína, que são as metilxantinas, que aumentam adrenalina e cortisol, então tiram o sono. Agora, o chá de erva doce, por exemplo, camomila, são mais calmantes. Cidreira. Bom, então existe algum tipo de pessoa que tem mais probabilidade de ter o diabetes? Existe, são aquelas pessoas que têm história familiar de diabetes, que são obesos, sedentários, e com o decorrer dos anos, quanto mais velho nós ficamos, maior a tendência a desenvolver diabetes. Existem alguns medicamentos também que levam diabetes. Por exemplo, a pessoa tem pressão alta, hipertensão. Sabe-se que os pacientes hipertensos que tomam beta-bloqueadores e diuréticos aumentam o risco de ter diabetes. Então é fundamental que o paciente, no tratamento da hipertensão, evite esses medicamentos. Tem remédios melhores para a hipertensão que não desencadeiam. Outro remédio que aumenta muito a incidência de diabetes são os corticoides. Os corticoides podem ser ingeridos e podem ser produzidos. São usados para quem tem alergia? Isso, para alergia, asma também, muito usado isso aí. E nós produzimos muito cortisol também. Quando nós ficamos estressados, tensos, ansiosos, produzimos cortisol. Então, você ter uma mente serena, tranquila e o coração apaziguado, ajuda a reduzir o diabetes também. É difícil, né, doutor? Mas não é impossível. Bom, agora nosso tempo está quase esgotado. Eu queria que falasse assim, então, retomando tudo, alimentação, atividade física, cuidados, né, a prevenção, ir ao médico, estar ciente do que acontece no corpo. E a prevenção em crianças, é isso? Um resumo total do que a gente falou? Eu acho que sim, está bem colocado isso aí com você. O mais importante que eu falo assim é educar mesmo, né? E o mais importante que eu penso é você cuidar da sua saúde, evitar que fique doente. E para isso é ter uma alimentação balanceada, que não é tão difícil, e uma atividade física. Esse trabalho com as crianças? Esse trabalho foi feito com adultos, mais. O diabetes com adultos. Diabetes tipo 2, né? Então, eles estão observando que os pacientes que têm uma tendência a desenvolver diabetes, eles têm algumas características em comum. Então, foi feito um estudo na Finlândia, que está sendo realizado desde o ano 2000. Esse estudo mostra o seguinte, com a idade, pessoas abaixo de 45 anos têm pouca chance de ter diabetes tipo 2.
E com o decorrer dos anos, ele vai aumentando os seus pontos. Depois ele tem o índice de massa corpórea, que é o peso sobre a altura ao quadrado, o IMC. Então, quanto mais obesa a pessoa, maior a chance de ter obesidade. Depois nós temos a circunferência abdominal, que nós pedimos que as mulheres tenham menos que 80 e os homens menos que 94. Acima disso, vai colocando na tabela. Nós temos também aqui, se você faz atividade física ou não, 30 minutos por dia, conforme eu falei no início. Isso, você faz isso, você é positivo para não ter a doença. Se você não faz, você ganha um ponto. Se você come frutas e legumes todos os dias, você faz isso, você tem menos chance de ter diabetes. Se você já tomou remédio para hipertensão, você tem mais chance de ter diabetes. Se você teve já história de diabetes gestacional, a chance de ter diabetes é maior. Se tem história familiar de diabetes, então com isso você faz uma tabela e você pode ver o risco que você tem de diabetes. Então se for menos que 7, o risco é 1 em 100, se você tiver mais de 20 pontos, é 1 em 2. Ou seja, cada 2 pessoas, uma vai ter diabetes num período. Que legal se esse questionário fosse levado para a população, né? Sem dúvida, que a função nossa aqui é o conhecimento, né? Que eu fico pensando assim, quanto mais nós conhecemos, menos médico, menos remédios nós precisamos. E essa é a nossa intenção aqui. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Muito obrigado, Fátima. Foi um prazer estar aqui com você também. Eu agradeço também a sua audiência e espero você no próximo programa. Até lá.